Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol mal havia aquecido os pastos quando o silêncio da fazenda foi quebrado por batidas fortes na porta. Até os animais se agitaram. Eu, acostumado à rotina calma e sem visitas, deixei as ferramentas caírem no chão e corri para a varanda. 22 anos sozinho nesta propriedade no interior de Goiás. 22 anos desde que papai morreu e mamãe se foi para a capital. 22 anos contando apenas com o canto das cigarras e o mugido do gado para quebrar este silêncio que pesa como pedra no peito. As batidas na porta continuavam, acompanhadas de gritos e choro alto que ecoavam pelo terreiro. Meu coração disparou. Quem poderia ser aquela hora da manhã? Ninguém vem aqui. Ninguém nunca vem. Abri a porta e quase caí para trás. Uma jovem de joelhos no chão, o rosto molhado de lágrimas, a respiração curta e as mãos apertando a barriga arredondada. Entre soluços, a voz dela saiu fraca, mas clara. Pedia ajuda. Dizia ter sido abandonada e não ter família por perto que pudesse acolhê-la. Fiquei alguns segundos imóvel, sem saber como reagir. A menina não devia ter mais que 18 anos. Os cabelos castanhos, grudentos de suor e poeira, a roupa rasgada em alguns pontos, os pés descalços e machucados. Mas eram os olhos que me atravessavam, grandes, escuros, cheios de um desespero que reconheci na hora. Era o mesmo desespero que vi no espelho durante todos esses anos de solidão. "Por favor", ela sussurrou, "não tenho para onde ir." Não hesitei mais. Estendi os braços, a levantei do chão e a levei para dentro. Seu corpo era leve demais, frágil como um passarinho machucado. Senti o tremor que passava por ela, medo misturado com alívio. Na cozinha, ofereci água primeiro. Ela bebeu com tanta sede que achei que fosse se afogar. Depois preparei comida simples, ovos mexidos, pão com manteiga, café quente. A jovem devorou cada pedaço com vergonha e alívio, enquanto tentava controlar o choro que ainda escapava em soluços pequenos. Busquei toalhas limpas e mostrei onde ficava o banheiro. "Pode tomar banho se quiser", eu disse. "Tem sabonete e shampoo ali." Ela me olhou como se eu tivesse oferecido ouro. "Obrigada", murmurou. "Obrigada mesmo." Enquanto ela se lavava, fiquei na cozinha tentando processar o que estava acontecendo. Em uma manhã, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. A casa que há tanto tempo abrigava apenas minha solidão, agora tinha uma pessoa dentro, uma pessoa que precisava de mim. O contraste entre nós dois era evidente. Eu, acostumado à vida dura do campo, calejado pelo trabalho e pelo isolamento. Ela frágil, desamparada, mas com uma determinação feroz nos olhos, determinação de lutar pela vida que crescia dentro dela. Quando ela saiu do banheiro, parecia outra pessoa. O rosto limpo revelou traços delicados, quase infantis. A pele morena tinha manchas roxas pelo corpo, sinais de que havia apanhado recentemente. Vesti-la com uma camisa minha que ficou enorme nela. "Como você se chama?", perguntei. "Clara", ela respondeu baixinho. "Clara Santos." "Eu sou João. João Mendes." Ela assentiu e sentou na mesa da cozinha, as mãos protegendo instintivamente a barriga. "Desculpe por ter aparecido assim. Eu não sabia mais para onde ir." Sentei na frente dela. A mesa que por tantos anos acomodou apenas meus pratos solitários, agora tinha 2 pessoas. Parecia estranho, mas ao mesmo tempo, certo. "Não precisa se desculpar", eu disse. "Esta casa já foi de uma família. Pode ser de novo." Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez não eram lágrimas de desespero. "Você nem me conhece. E você não me conhece também, mas às vezes a gente reconhece quem precisa de ajuda." O primeiro dia foi difícil.
Clara não sabia lidar com a rotina rural. Queimou o café quando tentou preparar o almoço. Se atrapalhou no galinheiro, fugiu assustada quando o galo bravo veio em sua direção. Tentou me ajudar a ordenhar uma vaca e derrubou metade do leite no chão. Eu observava, primeiro em silêncio, depois com um sorriso contido que há muito não surgia no meu rosto. Cada tropeço dela virava uma pequena descoberta para mim também. Descobri que ainda sabia ensinar. Descobri que ainda sabia ter paciência. Descobri que ainda sabia sorrir de verdade. Nunca morei no campo, ela explicou, enquanto tentava juntar os ovos que havia derrubado da cesta. Sempre vivi na cidade. Qual cidade? Goiânia. Morava com minha tia depois que meus pais morreram num acidente. A história dela foi saindo aos poucos, entre lágrimas contidas. Havia engravidado aos 17 anos. O pai da criança desapareceu quando soube da gravidez. A tia, uma mulher religiosa e rígida, a expulsou de casa dizendo que ela tinha desonrado a família. Fiquei semanas dormindo na rua, ela contou numa tarde, enquanto descascávamos mandioca na varanda. Até que uma moça me disse que aqui no interior as pessoas eram diferentes, mais acolhedoras. E viajou até aqui sozinha. Vim numa carona com um caminhoneiro. Ele me deixou na estrada principal de manhã cedo. Caminhei até ver sua casa. Aos poucos foi aprendendo. Eu ensinava com paciência que nem sabia que tinha. Como alimentar as galinhas sem espantá-las. Como tirar leite sem incomodar a vaca. Como fazer café na medida certa. Como acender o fogão a lenha. Cada pequena vitória dela era uma vitória minha também. Quando conseguiu fazer pão pela primeira vez, sorriu tanto que iluminou toda a cozinha. Quando ordenhou meia xícara de leite sem derrubar, comemorou como se tivesse ganhado um prêmio. As conversas surgiam devagar. Ela falava da cidade, dos sonhos que tinha antes da gravidez. Queria ser professora, estudar pedagogia, gostava de crianças, sempre ajudou a tia com os alunos da catequese. Eu falava pouco, mas ouvia muito. Contei sobre papai, sobre como aprendi a cuidar da fazenda. Sobre mamãe, que não aguentou a solidão do campo. Sobre os anos sozinho, esperando que alguém voltasse para dar vida àquela casa. Você nunca pensou em se casar? Ela perguntou numa noite, enquanto ouvíamos o som da chuva no telhado de zinco. Pensei, eu respondi, mas quem ia querer viver aqui, longe de tudo, só eu e o gado? Eu quero, ela disse baixinho. Olhei para ela, surpreso. Que? Eu quero ficar aqui, se você deixar. O coração bateu forte no peito. Clara, eu sei que você não me deve nada. Eu sei que apareci do nada e virei sua vida de cabeça para baixo. Mas aqui eu me sinto segura. Aqui eu me sinto em casa. Naquela noite, deitado na cama, ela dormia no quarto de hóspedes que nunca havia sido usado. Pensei em como tudo havia mudado tão rápido. Em questão de dias, a solidão que me consumia há anos tinha dado lugar a algo que eu nem sabia mais como era: companhia. Mas eu sabia que ainda havia muito pela frente. Clara estava grávida, precisava de cuidados médicos. Havia questões práticas a resolver. E havia também o medo de que ela mudasse de ideia, medo de que a vida no campo se revelasse pesada demais para ela. Ainda assim, pela primeira vez em 22 anos, adormeci com esperança. Uma semana se passou desde a chegada de Clara. A fazenda havia ganhado vida de uma forma que eu nunca imaginei possível. O cheiro de café pela manhã não era mais apenas meu. O som de passos pela casa não ecoava mais sozinho. Até as galinhas pareciam mais animadas, como se soubessem que havia uma presença feminina cuidando delas. Clara estava aprendendo rápido. Já conseguia fazer um café decente e não derrubava mais metade dos ovos pelo caminho. Às vezes, eu a pegava conversando sozinha enquanto trabalhava, falando com a barriga, contando histórias para a criança que ainda estava por vir. Nesses momentos, um sorriso involuntário tomava conta do meu rosto. Mas nem tudo era descoberta e aprendizado.
Havia momentos em que eu a via parada na varanda, olhando a estrada de terra, com uma expressão distante nos olhos. Momentos em que acordava durante a madrugada com o som abafado de choro vindo do quarto ao lado. Momentos em que ela simplesmente se calava no meio de uma conversa, como se as palavras tivessem fugido junto com alguma lembrança dolorosa. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto eu consertava a cerca do Pasto Sul e ela tentava estender roupa no varal, que as coisas mudaram. Clara estava pendurando uma camisa minha quando de repente parou, levou a mão à barriga e soltou um gemido baixo. "Clara!" chamei, largando o martelo. Ela estava pálida, respirando com dificuldade. Acho que tem algo errado." Corri até ela e segurei seu braço. Estava tremendo. "O que você está sentindo?" "Dor. E está saindo sangue." Meu coração gelou. Olhei para baixo e vi algumas gotas vermelhas manchando a saia dela. Nunca havia passado por isso. Nunca tive que lidar com uma mulher grávida, muito menos com complicações. "Vamos para dentro", eu disse, tentando manter a voz calma. "Vamos te deitar e ver como você está." A ajudei a chegar até o quarto. Clara se deitou na cama, a respiração ainda irregular. As mãos dela protegiam a barriga como se pudessem segurar a vida que havia ali dentro. "João", ela sussurrou, "eu tenho medo." Sentei na beira da cama. "Preciso te levar ao médico. Agora." "Não", ela disse rápido demais. "Não posso ir ao médico." "Por quê?" "Clara, você está sangrando, pode ser grave." Ela fechou os olhos com força, como se tentasse afastar uma dor que não era física. Quando os abriu novamente, estavam cheios de lágrimas. "Porque eu menti para você." Aquelas palavras me atravessaram como uma facada. Mentiu sobre o quê? Sobre como cheguei aqui. Sobre por que estava fugindo. Clara respirou fundo antes de continuar. A voz saiu quebrada, carregada de uma dor que eu sentia na própria pele. "Eu não fui expulsa só porque engravidei. Fui expulsa porque meu tio..." Ela não conseguiu terminar a frase. Não precisava. O modo como suas mãos tremeram, como ela se encolheu na cama, como os olhos se encheram de um tipo diferente de lágrima. Tudo me disse o que eu precisava saber. "Meu Deus", murmurei. Minha tia não acreditou em mim. Disse que eu estava inventando história para encobrir minha vergonha. Disse que eu era uma oferecida que estava tentando destruir o casamento dela. As palavras saíam entrecortadas, cada uma custando um esforço imenso. Eu queria dizer alguma coisa, qualquer coisa que pudesse amenizar aquela dor, mas não existiam palavras para isso. Quando meu tio soube que eu estava grávida, ficou furioso. Disse que eu ia contar para todo mundo que ele era o pai. Começou a me bater, disse que ia me matar se eu abrisse a boca. Senti uma raiva subindo pelo peito, uma vontade de sair dali e encontrar aquele homem. Mas Clara precisava de mim ali, naquele momento. Foi quando fugi, de madrugada, levando só a roupa do corpo. Caminhei pela estrada até um caminhoneiro me dar carona. Não sabia para onde ir. Só sabia que precisava me afastar o mais longe possível. Ela parou de falar e ficamos em silêncio por um momento. O único som era o da chuva começando a bater no telhado de zinco. Aquele barulho familiar que sempre me acalmava, mas que agora parecia intensificar a tensão do momento. "Por que não me contou antes?" perguntei, tentando não deixar a voz soar como acusação. "Porque tinha medo que você me mandasse embora. Porque tinha medo que não acreditasse em mim, igual minha tia. Porque tinha medo que olhasse para mim do mesmo jeito que todo mundo olha, como se eu fosse suja, culpada de alguma coisa." Estendi a mão e toquei o rosto dela, limpando uma lágrima que escorria. "Clara, olhe para mim." Ela levantou os olhos, ainda cheios de medo. "Eu acredito em você. E você não é culpada de nada. Nada do que aconteceu foi culpa sua." O alívio que passou pelo rosto dela foi como ver o sol nascendo depois de uma noite muito longa. Mas ainda havia a questão médica para resolver.
Agora preciso te levar ao médico. Não discuta. Mas e se eles perguntarem coisas? E se quiserem saber quem é o pai? Nós vamos lidar com isso quando chegar a hora. Primeiro, vamos cuidar de você e do bebê. Ajudei Clara a se levantar e a vestir com cuidado. A caminhonete estava com pouco combustível, mas dava para chegar até a cidade. Durante todo o trajeto pela estrada de terra, ela segurou minha mão, apertando forte sempre que sentia alguma dor. Na clínica do Dr. Augusto, o único médico da região, tivemos que esperar quase 2 horas. Clara estava cada vez mais pálida e o sangramento, embora pouco, continuava. Eu andava de um lado para o outro da sala de espera, incapaz de ficar parado. Quando finalmente foram chamados, acompanhei Clara até a porta do consultório. Quer que eu entre com você? Ela assentiu, apertando minha mão mais uma vez. O Dr. Augusto era um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho e óculos grossos. Conhecia minha família há décadas. Examinou Clara com profissionalismo, fez perguntas que ela respondeu com voz baixa, sempre olhando para mim em busca de encorajamento. É uma ameaça de aborto, ele explicou depois do exame. Não é incomum no primeiro trimestre, especialmente em casos de estresse extremo. O bebê está bem por enquanto, mas ela precisa de repouso absoluto. Repouso absoluto? Ficar de cama pelo menos 1 semana. Nada de esforço físico. Alimentação adequada, muito líquido, e se o sangramento piorar, tragam ela de volta imediatamente. No caminho de volta para a fazenda, Clara estava mais calma. O médico havia dito que o bebê estava bem, e isso era o que importava no momento. João, ela disse quando estávamos chegando em casa, obrigada. Pelo quê? Por não ter mudado comigo, por ainda estar aqui. Parei a caminhonete no terreiro e olhei para ela. Clara, eu não vou a lugar nenhum. E você também não. Aquela noite, depois de garantir que ela estava confortável na cama, sentei na varanda com um cigarro. A chuva havia parado, deixando o ar limpo e fresco. Pensava em tudo que havia descoberto, na dor que aquela menina havia carregado sozinha, na coragem que teve para fugir e tentar recomeçar. Pensava também em como minha vida havia mudado completamente em questão de dias. Não era mais apenas um homem solitário cuidando de uma fazenda, era alguém responsável por outra pessoa. Por 2 pessoas, na verdade, contando o bebê. Era uma responsabilidade que me assustava e me enchia de propósito ao mesmo tempo. Pela primeira vez em 22 anos, eu tinha algo pelo que lutar além de mim mesmo. A semana de repouso obrigatório de Clara transformou nossa rotina completamente. Eu, que estava acostumado a passar dias inteiros sem falar com ninguém, agora me via conversando o tempo todo. Levava as refeições para ela no quarto, contava como havia sido o dia no pasto, ouvia suas histórias sobre a vida na cidade. Era estranho como o silêncio da fazenda, que antes me sufocava, agora parecia acolhedor. Talvez porque não fosse mais um silêncio vazio. Era um silêncio compartilhado, quebrado apenas quando um de nós 2 sentia vontade de falar. Clara obedecia religiosamente às ordens do Dr. Augusto. Ficava na cama, se levantava apenas para ir ao banheiro. Eu havia improvisado uma mesinha ao lado da cama, onde ela fazia as refeições. Também trouxe alguns livros velhos que encontrei no sótão, romances que mamãe costumava ler, e uma revista de palavras cruzadas que comprei na última ida à cidade. No 3º dia de repouso, enquanto eu organizava remédios que o médico havia receitado, Clara me chamou. João, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você nunca se casou? De verdade? Parei de mexer nos vidrinhos de remédio e a olhei. Ela estava deitada de lado, a cabeça apoiada na mão, me observando com aquela curiosidade genuína que já havia aprendido a reconhecer. É uma história comprida, eu disse. Tenho tempo, ela sorriu. Sentei na cadeira que havia trazido para o quarto e acendi um cigarro.
Clara fazia uma careta toda vez que eu fumava, mas nunca reclamava. Houve uma moça, comecei. Luciana, isso foi há uns 15 anos. O que aconteceu? Ela era da cidade, filha do dono da farmácia. Nos conhecemos numa festa junina aqui na região. Lembrei de Luciana com aquela mistura de carinho e amargura que algumas lembranças trazem. Cabelos loiros, riso alto, cheiro de perfume doce que contrastava com o cheiro de terra e suor ao qual eu estava acostumado. Namoramos quase 2 anos. Eu achava que ia dar certo. Chegamos a conversar sobre casamento. E ela foi para Goiânia fazer faculdade. Disse que voltaria depois de formada, que a gente ia se casar e morar aqui na fazenda. Clara ficou em silêncio, esperando eu continuar. Ela voltou sim, nas férias, mas cada vez que vinha estava mais diferente. Falava da cidade, dos amigos novos, dos lugares que conhecia. Dizia que aqui era muito parado, muito isolado. Dei uma tragada longa no cigarro. Na última vez que veio, ela disse que tinha conhecido outra pessoa, um rapaz da faculdade. Disse que tinham muito mais em comum, que ele entendia os sonhos dela de um jeito que eu nunca ia entender. Deve ter doído muito. Doeu, mas sabe o que doeu mais? Foi quando ela disse que nunca conseguiria viver numa fazenda, que lugar de mulher era na cidade, com oportunidades, com vida social, que aqui ela ia morrer de tédio. Clara mexeu na posição, ficando mais confortável na cama. Ela estava errada. Estava. Lugar de mulher é onde ela se sente bem, onde ela é respeitada e amada. Não importa se é na cidade ou no campo. Apaguei o cigarro no cinzeiro improvisado. Depois da Luciana, nunca mais me interessei por ninguém. Achei que talvez ela tivesse razão, que mulher nenhuma ia querer viver aqui comigo. E agora? A pergunta ficou no ar entre nós. Eu sabia o que Clara estava insinuando, mas não estava pronto para falar sobre isso. Era cedo demais, havia coisas demais para resolver antes. E você? Mudei de assunto. Conta sobre sua família, sobre antes de tudo isso acontecer. O rosto de Clara se fechou um pouco, mas ela assentiu. Meus pais morreram quando eu tinha 14 anos. Acidente de carro na rodovia, voltando de uma viagem de trabalho do meu pai. Sinto muito. Minha tia foi a única família que restou, irmã da minha mãe. Ela e meu tio me levaram para morar com eles em Goiânia. Clara parou por um momento, mexendo nervosamente na borda do lençol. No começo foi bom. Minha tia era carinhosa, dizia que ia cuidar de mim como se fosse filha dela. Meu tio era mais distante, mas não era ruim. Trabalhava muito, chegava tarde, quase não conversava comigo. Quando as coisas mudaram? Quando eu fiz 16 anos. Comecei a me desenvolver, a ficar mais mulher. Meu tio começou a me olhar diferente. No início, eram só olhares demorados, comentários sobre como eu estava ficando bonita. A voz dela foi ficando mais baixa, mais difícil de ouvir. Depois começaram os toques, sempre quando minha tia não estava por perto. Uma mão no ombro que descia para o braço. Um abraço que durava mais tempo que o normal. Eu não entendia bem o que estava acontecendo, mas sabia que estava errado. Sentia a raiva subindo no peito novamente. Vontade de socar alguma coisa, de encontrar aquele homem e fazer com que pagasse pelo que havia feito. Eu tentei contar para minha tia uma vez. Ela disse que eu estava confundindo carinho paternal com outra coisa, que meu tio era um homem de bem, trabalhador, que jamais faria uma coisa dessas. E foi piorando. Clara assentiu, lágrimas começando a escorrer. Muito pior, ele começou a entrar no meu quarto à noite. Dizia que se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar em mim. Que todo mundo sabia que eu era uma menina problemática, órfã, que inventava coisas para chamar atenção. Levantei da cadeira e sentei na beira da cama, pegando a mão dela. Quando engravidei, eu soube na hora que era dele. Não havia mais ninguém. Tentei esconder o máximo que pude, mas quando não deu mais para disfarçar, ele ficou furioso. Foi quando você fugiu? Ele disse que ia me matar,
que ia dizer que eu tentei me suicidar por causa da vergonha, que ninguém ia questionar porque todo mundo sabia que meninas como eu sempre acabavam mal. Clara estava chorando abertamente agora. Eu a puxei para mais perto, deixando que ela encostasse a cabeça no meu peito. Mas você foi corajosa. Você saiu de lá. Não me senti corajosa. Me senti perdida, assustada. Se não fosse você me acolher aqui, mas eu acolhi, e você está segura agora. Ficamos assim por um tempo, ela chorando baixinho enquanto eu afagava seus cabelos. Lá fora, o vento balançava as folhas dos eucaliptos, fazendo aquele sussurro que sempre me acalmava. João, ela disse depois que as lágrimas pararam. Sim? Você acha que vou conseguir ser uma boa mãe depois de tudo que aconteceu? Afastei um pouco para olhar nos olhos dela. Clara, você já está sendo uma boa mãe. Fugiu para proteger seu filho, está cuidando da saúde dele, está dando uma chance para vocês dois terem uma vida diferente. E se eu não souber amar direito? E se estiver muito machucada por dentro? Então a gente vai aprender juntos, você, eu e essa criança que vem aí. Ela sorriu pela primeira vez naquele dia, um sorriso pequeno, mas genuíno. Juntos. Naquela noite, depois de ter certeza de que Clara estava dormindo, saí para a varanda. O céu estava estrelado, sem uma nuvem sequer. Acendi um cigarro e fiquei pensando em tudo que havia descoberto sobre ela, sobre a força que aquela menina tinha dentro de si. Pensava também em como nossa conversa havia mudado alguma coisa entre nós. Não eram mais apenas duas pessoas que se ajudavam por necessidade. Éramos duas pessoas que começavam a confiar uma na outra de verdade. Mas eu sabia que ainda havia muito chão pela frente. Clara precisava se curar das feridas que trazia por dentro. Eu precisava aprender a ser responsável por alguém além de mim mesmo. E nós dois precisávamos descobrir como construir algo juntos em meio a tanto passado doloroso. O bebê estava previsto para nascer em 5 meses. 5 meses para nos prepararmos para uma vida completamente diferente de tudo que já havíamos conhecido. 2 semanas depois, Clara já estava liberada pelo Dr. Augusto para atividades leves. O sangramento havia parado completamente e ela demonstrava uma energia renovada. Acordava cedo comigo, ajudava a preparar o café, cuidava das galinhas com mais confiança. Às vezes eu a pegava cantarolando baixinho enquanto trabalhava e aquele som enchia a casa de uma alegria que eu nunca havia experimentado. Era uma terça-feira de abril, quando as nuvens começaram a se acumular no horizonte oeste. Nuvens escuras, pesadas, carregadas da violência que só as tempestades do cerrado sabem trazer. O ar estava abafado, sem um sopro de vento, e os animais inquietos pressentiam a mudança. Vai chover forte, eu disse para Clara, que estava estendendo roupa no varal. Ela olhou para o céu e franziu a testa. Quanto tempo temos? 1 hora, talvez 2. Melhor recolher essa roupa e verificar se as janelas estão bem fechadas. Passamos a tarde nos preparando. Guardei as ferramentas, fechei o galinheiro, verifiquei se o gerador estava funcionando. Clara organizou velas e lanternas, caso a energia faltasse. Era nossa primeira tempestade juntos, e eu podia sentir uma ansiedade diferente no ar. Não apenas minha preocupação com a fazenda, mas também a responsabilidade de proteger ela e o bebê. A chuva começou por volta das 7 da noite. Primeiro foram gotas grandes, esparsas, que faziam barulho ao bater no zinco do telhado. Depois virou um martelo constante, violento, que fazia a casa inteira vibrar. Meu Deus, Clara sussurrou sentada ao meu lado na sala. É sempre assim? Às vezes é pior, eu respondi, tentando soar tranquilo. Mas esta não era uma tempestade comum. O vento começou a uivar ao redor da casa, balançando as árvores com uma força que fazia os galhos baterem contra as paredes.
Os raios rasgavam o céu com uma frequência assustadora, iluminando o terreiro em flashes brancos e azuis que revelavam a fúria da natureza. Foi quando ouvimos o primeiro estrondo. "O que foi isso?" Clara perguntou, agarrando meu braço. Corri até a janela da cozinha e olhei lá fora. Um dos eucaliptos grandes, que ficava perto da casa, havia caído. Por pouco não atingiu o telhado, mas havia derrubado a rede elétrica e bloqueado parte do caminho de acesso. "Árvore caída", expliquei. "Ficamos sem luz." Como se fosse um sinal, a casa mergulhou na escuridão. Apenas os relâmpagos traziam momentos de claridade fantasmagórica. Acendi uma das lanternas que Clara havia separado. "Está tudo bem", eu disse, mais para mim mesmo que para ela. "Tempestades passam, sempre passam." Mas esta não queria passar. As horas se arrastavam e a chuva continuava implacável. O barulho no telhado era ensurdecedor, um tambor gigante sendo martelado sem parar. Clara estava cada vez mais nervosa, as mãos tremendo toda vez que um raio iluminava a casa. "João", ela disse por volta da meia-noite, "estou com medo." "Do quê?" "De tudo isso, da tempestade, da escuridão e de não sermos encontrados se algo acontecer." Entendi o que ela queria dizer. Estávamos isolados, a estrada provavelmente estava intransitável. O telefone não funcionava sem energia. Se surgisse alguma emergência médica, estaríamos por conta própria. "Não vai acontecer nada", eu disse, puxando-a para mais perto no sofá. "A casa é sólida. Foi construída para aguentar tempestades." Foi quando ouvimos o segundo estrondo, muito mais alto que o primeiro. Desta vez, a casa inteira tremeu. Saí correndo para verificar os danos e descobri que uma das janelas do quarto de Clara havia se desprendido. A chuva estava entrando com força, encharcando tudo. "Preciso tampar isso", gritei por cima do barulho. Peguei algumas tábuas e pregos, mas trabalhar no escuro, com a chuva entrando, era quase impossível. Clara segurava a lanterna para mim, tentando me ajudar, mas o vento apagava a chama toda hora. "Cuidado!" ela gritou. Olhei para cima e vi que parte do forro estava se soltando, balançando perigosamente sobre nossas cabeças. Se caísse, poderia nos machucar seriamente. "Sai daí!" ordenei. Clara saiu correndo do quarto. Consegui pregar uma tábua sobre a janela, mas era uma solução temporária. O quarto estava alagado, inutilizado. "Você vai ter que dormir na sala", eu disse quando voltamos para perto da lareira. "E você?" "Vou ficar acordado, verificando se está tudo bem." Clara me olhou com aquela expressão que eu estava aprendendo a reconhecer, a expressão de quem não queria ficar sozinha. "Posso ficar acordada com você?" Assenti. Trouxe cobertores e almofadas, improvisamos uma cama no sofá da sala. A tempestade continuava lá fora, mas aqui dentro, sentados um ao lado do outro na frente da lareira, parecia que tínhamos criado um pequeno refúgio contra o caos. "João", Clara disse depois de um tempo, "posso te contar uma coisa?" "Claro." Eu nunca me senti tão segura com alguém. Olhei para ela na luz dourada da lareira. O rosto dela estava sereno, apesar de tudo o que estava acontecendo lá fora. Mesmo no meio de uma tempestade, principalmente no meio de uma tempestade. Ficamos conversando a noite toda. Clara me contou sobre os sonhos que tinha para o futuro, sobre o tipo de mãe que queria ser, sobre como imaginava a criança que estava por vir. Eu falei sobre a fazenda, sobre os planos que tinha para expandir a criação, sobre como seria bom ter uma família para ajudar com o trabalho. "Você quer que o bebê cresça aqui?" ela perguntou. "Se você quiser ficar, sim." "Eu quero. Mas você tem certeza? É muita responsabilidade de uma vez só." Olhei para ela, para essa menina que havia aparecido na minha porta há poucas semanas e mudado minha vida completamente. "Clara, eu passei 22 anos sozinho. 22 anos achando que ia morrer sozinho. Agora você está aqui e pela primeira vez em muito tempo eu tenho algo pelo que lutar.
Não é responsabilidade, é propósito. Ela sorriu e encostou a cabeça no meu ombro. E se eu não for boa nisso? E se não souber ser mãe, ou companheira, ou qualquer coisa que você precise que eu seja? Então a gente aprende junto. Ninguém nasce sabendo como viver. A tempestade começou a diminuir por volta das 5 da manhã. A chuva foi perdendo força, os ventos se acalmaram, os raios se tornaram mais raros. Quando o sol nasceu, revelou uma paisagem transformada. Saímos para avaliar os danos. Além do eucalipto caído e da janela destruída, havia telhas soltas, cercas derrubadas, e o terreiro estava coberto de galhos e folhas. Seria preciso dias para limpar tudo. Pelo menos ninguém se machucou, eu disse, olhando ao redor. Clara segurou minha mão. João? Sim? Obrigada por ter cuidado de mim. Obrigada você por ter ficado. Passamos o resto da manhã limpando os estragos. Clara insistiu em ajudar, mesmo eu dizendo que ela precisava descansar. Trabalhamos lado a lado, removendo galhos, organizando as coisas que haviam sido espalhadas pelo vento. Foi durante esse trabalho que percebi algo havia mudado entre nós durante a tempestade. Não éramos mais apenas duas pessoas que se ajudavam. Éramos uma equipe, uma família em formação. E pela primeira vez, desde que Clara chegou, eu tinha certeza absoluta de que queríamos construir algo juntos. Algo duradouro, algo que pudesse resistir a qualquer tempestade que a vida trouxesse pela frente. Os meses seguintes trouxeram uma rotina que eu nunca havia imaginado possível. Clara estava no 5º mês de gravidez e sua barriga havia se tornado inegavelmente redonda. Era impossível disfarçar agora, e isso trazia uma realidade nova para nossas vidas. Em breve, seríamos 3. Havíamos transformado o antigo escritório de papai no quarto do bebê. Clara passava horas ali, organizando as poucas roupinhas que conseguimos comprar na cidade, imaginando como seria quando a criança chegasse. Eu havia construído um berço com madeira da própria fazenda. Não era perfeito, mas era feito com amor. É menino ou menina? Eu perguntava às vezes. Não sei, ela respondia, acariciando a barriga. O doutor ofereceu para ver no ultrassom, mas eu disse que queria ser surpresa. E o que você prefere? Prefiro que seja saudável, o resto não importa. Mas por trás da felicidade crescente, havia uma sombra que nos perseguia. Clara estava ficando mais ansiosa conforme a gravidez avançava. Às vezes, eu a encontrava parada na janela, olhando a estrada com uma expressão preocupada. O que foi? Eu perguntava. Nada. Ela sempre respondia, mas eu sabia que não era nada. A verdade veio à tona numa tarde de junho, quando voltei do pasto e encontrei Clara chorando na cozinha. Ela segurava uma carta nas mãos, as lágrimas caindo sobre o papel. O que aconteceu? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Ela me estendeu a carta sem conseguir falar. Reconheci o timbre oficial logo de cara. Era da delegacia de Goiânia. Li rapidamente. Era uma notificação dizendo que Francisco Santos, o tio de Clara, havia registrado um boletim de ocorrência por desaparecimento de menor. Dizia que Clara havia fugido de casa, levando objetos de valor da família, e que qualquer informação sobre seu paradeiro deveria ser comunicada às autoridades. Meu Deus, murmurei. Ele está me procurando, João. Disse na carta que não vai descansar até me encontrar. Senti uma raiva fria subindo pelo peito. Como essa carta chegou aqui? Deve ter perguntado na cidade. Alguém deve ter falado que uma moça grávida estava morando com você. A maldita fofoca de cidade pequena. Em São Miguel, todo mundo sabia da vida de todo mundo. Provavelmente, metade da população já estava especulando sobre nossa situação. Clara, escute, eu disse, sentando ao lado dela. Ele não pode fazer nada. Você é maior de idade. Sou, mas... E se ele inventar outras coisas? E se disser que eu roubei alguma coisa? E se... Para, eu a interrompi. Para de pensar no pior.
Vamos resolver isso. Mas Clara estava em pânico. Você não entende, João. Ele conhece gente importante. Tem contatos na polícia, no fórum. Se ele quiser me prejudicar, vai conseguir. Levei Clara até o sofá e a fiz se deitar. Estava tremendo, respirando rápido demais. Calma, respira devagar, pensa no bebê. Ela tentou se acalmar, mas eu via o medo nos olhos dela. O mesmo medo que tinha quando chegou aqui, batendo na minha porta em desespero. E se ele vier aqui? Ela sussurrou. Se vier, vai ter que passar por mim primeiro. Naquela noite, depois de ter certeza de que Clara estava dormindo, saí para a varanda com o rifle que papai me deixou. Não acreditava que fosse necessário, mas não ia correr riscos. Se aquele homem aparecesse aqui, ia encontrar resistência. Fiquei pensando em como nossa paz havia sido quebrada tão facilmente. Em questão de uma carta, todo o futuro que estávamos construindo parecia ameaçado. Clara havia encontrado segurança aqui, havia começado a se curar das feridas que trazia. E agora, o fantasma do passado voltava para assombrá-la. Os dias seguintes foram tensos. Clara mal comia, dormia pouco, saltava a qualquer barulho estranho. Eu tentava tranquilizá-la, mas por dentro estava tão preocupado quanto ela. Não conhecia as leis direito, não sabia até onde aquele homem poderia ir para recuperá-la. Foi quando decidi procurar ajuda. Na cidade havia um advogado, Dr. Meirelles, que cuidava de questões da fazenda para papai. Talvez ele pudesse nos orientar. Preciso ir à cidade, eu disse para Clara numa manhã. Por quê? Conversar com um advogado, ver que direitos você tem, que proteção podemos conseguir. Ela me olhou com uma expressão de alívio misturada com medo. Posso ir com você? Não. É melhor você ficar aqui, descansar. Vou resolver isso e volto logo. O escritório do Dr. Meirelles ficava numa casa antiga no centro da cidade. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de leitura pendurados no pescoço. Conhecia minha família há décadas. João, ele disse quando me viu. Que bom te ver. Como está a fazenda? Bem, doutor, mas preciso de uma consulta. É sobre uma situação delicada. Contei tudo para ele. Sobre Clara, sobre a gravidez, sobre o tio abusador, sobre a carta da delegacia. Dr. Meirelles me ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais. É uma situação complicada, ele disse quando terminei, mas não impossível de resolver. O que podemos fazer? Primeiro, Clara precisa registrar um boletim de ocorrência contra o tio. Estupro, ameaça, constrangimento. Isso vai neutralizar qualquer acusação que ele faça contra ela. Ela vai ter que contar tudo de novo? Infelizmente, sim, mas é necessário. Segundo, vocês precisam regularizar a situação dela aqui. Casamento seria o ideal. A palavra ficou pendurada no ar entre nós. Casamento. Eu havia pensado nisso várias vezes nas últimas semanas, mas nunca havia falado com Clara sobre o assunto. Doutor, nós ainda não... João, escute. Ele se inclinou para a frente. Não estou falando de casamento por amor, necessariamente. Estou falando de proteção legal. Se Clara for sua esposa, tem direitos, tem um domicílio legal, tem proteção. Fica muito mais difícil para esse homem prejudicá-la. E se ela não quiser, então vocês vão ter que encontrar outras formas de proteção. Mas eu recomendo fortemente que conversem sobre isso. Voltei para casa com a cabeça fervilhando. Como conversar com Clara sobre casamento quando nossa relação ainda estava se definindo? Como propor uma união que poderia parecer apenas conveniência legal? Encontrei Clara na cozinha, preparando o jantar. Ela sorriu quando me viu, mas ainda dava para perceber a tensão nos ombros. Como foi? Contei o que o advogado havia dito, sobre o boletim de ocorrência, sobre a proteção legal, sobre o casamento. Clara parou de mexer a comida no fogão quando mencionei a última parte. Casamento? Ela repetiu. Clara,
Eu sei que é estranho, eu sei que não é assim que essas coisas geralmente acontecem, mas você está me pedindo em casamento por obrigação? A pergunta me atingiu como um soco. Não, não é obrigação. Então é o quê? Respirei fundo. Era hora de ser honesto, completamente honesto. É proteção, sim, mas também é que eu não consigo mais imaginar minha vida sem você, sem vocês dois. E se o casamento pode te proteger e ainda por cima oficializar o que eu já sinto, então... Clara se virou para me olhar. Os olhos dela estavam marejados, mas não de tristeza. O que você sente? Sinto que você e esse bebê são minha família. Sinto que quero cuidar de vocês pelo resto da vida. Sinto que... Parei, procurando as palavras certas. Sinto que estou apaixonado por você. Clara largou a colher e veio até mim. Segurou meu rosto entre as mãos. João Mendes, ela disse, você é o homem mais bom que eu já conheci. E eu também estou apaixonada por você. Nos beijamos ali mesmo na cozinha com o cheiro de comida no ar e o sol se pondo lá fora. Foi nosso primeiro beijo de verdade, cheio de promessas e esperança. Então, perguntei quando nos separamos. Sim, ela sorriu. Sim, eu caso com você. Naquela noite, fizemos planos. Iríamos nos casar na semana seguinte, numa cerimônia simples no cartório. Clara registraria o boletim de ocorrência na segunda-feira. Começaríamos uma vida nova, oficialmente unidos contra qualquer tempestade que pudesse vir. Mas nem imaginávamos que a maior tempestade ainda estava por chegar. A segunda-feira amanheceu carregada de uma tensão que eu sentia no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Era o dia em que Clara registraria o boletim de ocorrência contra o tio, e nossa ida à delegacia havia sido marcada para as 9 da manhã. Ela mal havia dormido na noite anterior, e eu a encontrei na cozinha às 5 da manhã, já vestida, mexendo um café que não bebia. Pronta? Perguntei, sabendo que era uma pergunta idiota. Ninguém fica pronto para reviver um trauma. Não, ela respondeu com honestidade, mas vamos assim mesmo. A delegacia de São Miguel ficava numa construção antiga, de tijolos aparentes, que mais parecia uma casa grande do que um prédio público. O delegado era um homem de uns 40 anos, barrigudo, que me cumprimentou com familiaridade. Conhecia minha família há anos. João, ouvi dizer que você se casou. Parabéns. Obrigado, delegado Carvalho. Na verdade, é sobre minha esposa que precisamos conversar. Ele nos levou para uma sala pequena, abafada, com uma mesa de madeira velha e 2 cadeiras de plástico. Clara segurou minha mão com força enquanto contava sua história mais uma vez. Cada palavra parecia custar um esforço imenso, mas ela foi até o fim, relatando os abusos, as ameaças, a gravidez, a fuga. O delegado fazia anotações, sua expressão ficando mais séria a cada detalhe. Quando Clara terminou, ele suspirou pesadamente. É uma situação grave, dona Clara. Muito grave. Vou registrar tudo e abrir inquérito. Mas o quê? Perguntei. Francisco Santos já esteve aqui. Há 3 dias. O sangue gelou nas minhas veias. Clara empalideceu na cadeira. Como assim? Consegui perguntar. Ele veio com uma história diferente. Disse que a sobrinha havia fugido com objetos de valor da família, que era menor de idade na época dos fatos alegados, que tinha problemas psicológicos e inventava histórias. E o senhor acreditou? Clara perguntou, a voz saindo como um sussurro. Eu não acreditei nem desacreditei. Ouvi o que ele tinha a dizer, como ouvi vocês agora. Mas ele trouxe documentos, dona Clara. Um laudo médico dizendo que você tem tendências mitomaníacas. Isso é mentira, explodi. João, calma. O delegado levantou a mão. Estou apenas relatando o que ele apresentou. Também trouxe testemunhas, conhecidos que depuseram sobre o comportamento problemático dela. Clara estava tremendo. Ele disse que faria isso. Disse que ninguém acreditaria em mim.
Mas agora você é casada, tem domicílio próprio, tem outras pessoas que podem testemunhar sobre seu caráter. O delegado continuou. A situação muda. Vou investigar as duas versões. Saímos da delegacia em silêncio. Clara não conseguia parar de chorar. Na caminhonete, ela se virou para mim. Você viu? Ele conseguiu chegar aqui antes de nós. Conseguiu plantar a versão dele primeiro. Clara, o delegado disse que vai investigar. João, você não entende. Ele tem dinheiro, tem influência. Eu só tenho minha palavra. Voltamos para casa mais abalados do que quando saímos. Mas as surpresas daquele dia não haviam terminado. Quando chegamos à fazenda, havia um carro estranho parado no terreiro. Um sedã preto com placa de Goiânia. Meu Deus, Clara sussurrou. É ele. Meu sangue ferveu. Peguei o rifle que estava guardado atrás do banco da caminhonete. Fica aqui, ordenei. Não, João, ele é perigoso. Por isso mesmo. Desci da caminhonete devagar, o rifle na mão. O homem que saiu do sedã era alto, magro, com cabelo grisalho bem penteado e roupas caras. Devia ter uns 50 anos, ar de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Você deve ser João, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Francisco Santos, tio da Clara. Sei quem você é, respondi, mantendo o rifle visível. E sei o que você fez com ela. Ele riu, um som desagradável. Ah, sim, as fantasias dela. Coitadinha, sempre teve problemas com a realidade. Saia da minha propriedade. Calma, rapaz. Vim buscar minha sobrinha. Ela precisa de tratamento médico adequado. Não pode ficar aqui no meio do mato, grávida, sem acompanhamento. Clara saiu da caminhonete, mesmo eu tendo mandado ela ficar. Quando viu o tio, todo o corpo dela se enrijeceu de medo. Oi, querida, Francisco disse, a voz melosa. Que saudade, sua tia está preocupadíssima. Não vou com você, Clara disse, a voz trêmula, mas firme. Clara, você está doente. Essas fantasias que inventa, essas mentiras, precisa de ajuda profissional. As únicas mentiras aqui são as suas, eu disse, dando um passo à frente. Francisco me olhou com desprezo. E você acredita nas histórias dela? Um fazendeiro ignorante que nunca saiu deste buraco? Acredito porque eu a conheço, sei o tipo de pessoa que ela é. Você a conhece há quanto tempo? Algumas semanas. Eu a criei, rapaz. Sei exatamente que tipo de pessoa ela é. Clara se aproximou de mim e eu senti o tremor que passava pelo corpo dela. Mas quando falou, a voz saiu mais forte. Você não me criou, você me abusou, me machucou, me ameaçou e agora quer continuar me machucando. Viu só? Francisco se dirigiu a mim. Mais fantasias. Clara sempre teve tendências dramáticas. Desde pequena inventava histórias para chamar atenção. Chega, eu disse, levantando o rifle. Já ouviu dela que não vai. Agora some daqui antes que eu faça alguma coisa que vamos nos arrepender. Francisco recuou um passo, mas o sorriso não saiu do rosto. Você está cometendo um erro, João. Um erro muito grande. Clara é menor de idade. Era menor. Agora é minha esposa. Casaram? A máscara de civilidade dele escorregou por um momento, revelando uma raiva fria por baixo. Ontem, menti. No cartório de São Miguel. Está tudo legal. Francisco ficou em silêncio por um longo momento, me avaliando. Depois olhou para Clara. Você acha que se escondendo atrás dele vai resolver alguma coisa? Você acha que pode fugir do que é? Eu sei o que sou, Clara respondeu. E sei o que você é também. Sabe mesmo? Francisco deu um passo em direção a ela e eu imediatamente bloqueei seu caminho com o rifle. Então conte para seu marido sobre as outras vezes. Conte como você provocava, como se insinuava. Cala a boca! Gritei. Mas Francisco continuou, os olhos fixos em Clara. Conte como você gostava da atenção, como pedia mais, como... Clara soltou um grito de angústia e saiu correndo para dentro de casa. Eu estava tremendo de raiva.
com vontade de apertar o gatilho ali mesmo. Saia, rosnei. Saia! Francisco levantou as mãos em um gesto de falsa rendição. Está bem, mas isso não acabou, João. Não vai acabar até eu levar Clara de volta para onde ela pertence. Ele se dirigiu ao carro, mas antes de entrar, se virou mais uma vez. Ah, e parabéns pelo casamento. Espero que dure mais que suas outras ilusões. Vi o carro se afastar numa nuvem de poeira. Só então percebi que estava tremendo. Guardei o rifle e corri para dentro de casa. Encontrei Clara no banheiro, vomitando. Segurei seus cabelos para trás enquanto ela se esvaziava. Ele se foi, eu disse quando ela parou. Não vai mais incomodar você. Vai sim, ela sussurrou. Você não o conhece como eu conheço. Ele não vai desistir. Naquela noite, sentados na varanda, tomamos a decisão que mudaria tudo. Temos que sair daqui, eu disse. Clara me olhou surpresa. Como assim? Vender a fazenda, ir para longe, começar de novo em outro lugar. João, você não pode fazer isso. Esta fazenda é sua vida, é tudo que você tem. Não, eu a puxei para mais perto. Você e esse bebê são tudo que eu tenho, o resto é só terra. Clara chorou, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Tem certeza? Absoluta. Vamos recomeçar. Os três, longe de todo esse passado. E foi assim que decidimos deixar para trás não apenas a fazenda, mas toda uma vida que eu havia construído sozinho. Porque às vezes, para proteger quem amamos, temos que ter coragem de abandonar tudo e começar de novo. Os próximos dias passaram como um borrão. Vender uma propriedade rural não é coisa que se faz da noite para o dia, mas eu estava determinado a acelerar o processo o máximo possível. Cada hora que passávamos ali era uma hora a mais de vulnerabilidade, uma hora a mais em que Francisco poderia aparecer com alguma ordem judicial, alguma mentira nova, alguma forma de nos prejudicar. Clara estava no 7º mês de gravidez, a barriga já bem grande, os movimentos mais lentos. Às vezes, eu a pegava olhando ao redor da casa com uma expressão melancólica e sabia que ela se sentia culpada por me fazer abandonar tudo. Você não está me fazendo nada, eu disse uma manhã, encontrando-a parada na porta do quarto do bebê que havíamos preparado com tanto carinho. Eu escolhi você, escolhi nossa família, mas esta casa tem tantas memórias suas. E agora tem memórias nossas também. Isso não se perde. O Dr. Meirelles estava cuidando da papelada da venda. Havia um fazendeiro de Anápolis interessado na propriedade e as negociações estavam avançando. Se tudo desse certo, teríamos o dinheiro em 2 semanas. Para onde vocês vão? Ele perguntou durante uma das reuniões. Mato Grosso do Sul, respondi. Conheci um cara numa feira de gado que tem uma propriedade pequena para vender. Longe o bastante para recomeçar. Clara havia sugerido o destino. Disse que sempre sonhou em conhecer o Pantanal, que queria que o bebê crescesse perto da natureza, mas numa natureza diferente da nossa. Um lugar onde pudéssemos ser apenas uma família normal, sem fantasmas do passado. Foi numa quarta-feira, quando eu estava no pasto separando o gado que seria vendido junto com a propriedade, que Clara começou a sentir as primeiras contrações. Ainda eram fracas, espaçadas, mas reconheci os sinais pelos livros que havíamos lido juntos. É cedo demais, ela disse preocupada. Ainda faltam 2 semanas. Às vezes os bebês têm pressa. Tentei tranquilizá-la, mas por dentro estava em pânico. 2 semanas poderiam fazer diferença. E se algo desse errado? E se precisássemos ficar mais tempo na cidade? E se Francisco descobrisse que ela estava internada? Levei Clara para o hospital de Goiânia. O de São Miguel não tinha estrutura para partos complicados. Durante toda a viagem, ela respirava fundo sempre que uma contração vinha, apertando minha mão com força. Está tudo bem, eu repetia, mais para mim mesmo que para ela. Está tudo bem. O hospital era um edifício grande, moderno, que contrastava brutalmente com nossa vida simples no interior.
Clara foi levada para o setor de obstetrícia e eu fiquei na sala de espera, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. As horas se arrastaram. O médico aparecia de vez em quando para dar notícias. O trabalho de parto estava progredindo normalmente, mas era lento por ser o primeiro bebê. Clara estava bem, mas cansada. Tudo dentro do esperado. Era quase meia-noite, quando ouvi o primeiro choro. Um som agudo, forte, que atravessou as paredes do hospital e foi direto ao meu coração. Meu filho, minha filha. Nossa criança estava viva, estava aqui, estava respirando. A enfermeira apareceu na porta da sala de espera com um sorriso no rosto. Parabéns, papai. É uma menina. 3 quilos e 200 gramas, 50 centímetros. Mamãe e bebê estão bem. Senti as pernas bambearem. Uma menina. Tínhamos uma filha. Posso vê-las? Claro. Venha comigo. Segui a enfermeira pelos corredores do hospital, o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir. Quando entrei no quarto, Clara estava deitada na cama, pálida, mas sorrindo, com um embrulhinho rosa nos braços. João, ela sussurrou, vem conhecer nossa filha. Aproximei-me devagar, como se fosse quebrar alguma coisa se fizesse movimentos bruscos. Olhei para dentro do cobertor e vi o rostinho mais perfeito do mundo. Olhinhos fechados, cabelinho escuro, boquinha pequena que se movia em sonhos. Ela é linda, consegui dizer, a voz embargada. Quer pegar? Estendi os braços e Clara depositou a criança em mim com cuidado. Era tão leve, tão frágil, mas ao mesmo tempo tão perfeita. Quando a menina abriu os olhos, olhos escuros como os da mãe, e me olhou diretamente, senti algo se transformar dentro de mim para sempre. Como vamos chamar ela? Perguntei. Esperança, Clara disse sem hesitar. Esperança Mendes. Esperança. O nome perfeito para quem havia trazido luz para nossas vidas no momento mais escuro. Ficamos 3 dias no hospital. 3 dias abençoados, onde o mundo lá fora parecia não existir. Era só nós 3, aprendendo a ser uma família. Eu aprendi a trocar fraldas, a dar mamadeira, a fazer a pequena Esperança parar de chorar, balançando-a suavemente nos braços. Clara se recuperava bem do parto, mas eu via a ansiedade nos olhos dela sempre que alguém batia na porta do quarto. Tinha medo de que Francisco aparecesse, mesmo sabendo que ele não fazia ideia de onde estávamos. No 3º dia, o médico nos liberou. Mamãe e bebê estão perfeitas, ele disse. Podem ir para casa. Casa. A palavra soou estranha. Tecnicamente, ainda tínhamos a fazenda por mais algumas semanas, mas ela já não se sentia como lar. Nossa casa agora era onde quer que estivéssemos juntos. No caminho de volta para São Miguel, paramos num posto de gasolina. Enquanto abastecia a caminhonete, vi Clara no banco do passageiro, amamentando Esperança. A imagem me atingiu como um raio. Minha esposa alimentando nossa filha, minha família. Está tudo bem? Clara perguntou quando voltei ao carro. Está perfeito, respondi. E era verdade. Chegamos à fazenda no final da tarde. A propriedade parecia diferente agora, como se soubesse que logo seria de outros donos. Levei Clara e Esperança para dentro, instalei o berço portátil que havíamos comprado no quarto principal. Nossa primeira noite como família de 3, Clara disse, deitando Esperança no berço. A primeira de muitas. Naquela noite, acordei várias vezes com o choro da bebê. Mas não era um incômodo, era a trilha sonora da nova vida que estávamos construindo. Cada vez que Esperança chorava, Clara se levantava para amamentá-la. E eu ficava ali do lado, observando minha esposa cuidar de nossa filha com uma ternura que me emocionava. Na manhã seguinte, o Dr. Meirelles apareceu com boas notícias. A venda foi aprovada, ele disse. Podem assinar os papéis na segunda-feira. O dinheiro estará disponível na terça. E os documentos para Mato Grosso do Sul? Tudo encaminhado. A propriedade lá é de vocês assim que o pagamento for confirmado. Clara segurava Esperança no colo enquanto ouvíamos as explicações.
Nossa filha dormia tranquila, alheia a todas as mudanças que estavam acontecendo ao redor dela. Quando vamos viajar? Clara perguntou. Na quarta-feira, respondi. Dar tempo para a esperança se acostumar um pouco mais antes da viagem longa. 5 dias. 5 dias para nos despedirmos de tudo que conhecíamos e partirmos para uma vida completamente nova. Naquela tarde, caminhei pela fazenda uma última vez. Passei pelos pastos onde havia aprendido a lidar com o gado, pela cerca que consertei 1000 vezes, pela árvore onde papai e eu costumávamos descansar nas tardes quentes. Cada pedaço daquela terra tinha uma memória, uma história. Mas quando voltei para casa e vi Clara dando banho em Esperança na bacia que havíamos improvisado na cozinha, soube que estava fazendo a escolha certa. Não estava perdendo uma vida. Estava ganhando uma vida nova, melhor, cheia de possibilidades. Pronto para a aventura? Clara perguntou, olhando para mim com aquele sorriso que havia aprendido a amar. Pronto, respondi. Vamos construir nosso futuro. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu realmente acreditava que tínhamos um futuro juntos, longe dos fantasmas do passado, com uma filha que carregava o nome de tudo que havíamos encontrado um no outro. Esperança. 3 anos se passaram desde que deixamos Goiás. Estou escrevendo estas palavras na varanda da nossa casa nova, uma propriedade pequena, mas acolhedora em Mato Grosso do Sul, cercada pela imensidão verde do Pantanal. O sol está se pondo sobre as águas da lagoa que fica atrás do pasto, pintando o céu com tons de laranja e rosa que ainda me deixam maravilhado, mesmo depois de 1000 entardeceres como este. Esperança está brincando no terreiro, perseguindo as galinhas com risadas altas que ecoam pela fazenda. Aos 3 anos, ela é pura energia e curiosidade, sempre perguntando sobre tudo, sempre descobrindo algo novo. Tem os olhos escuros da mãe e minha teimosia, uma combinação que promete dar trabalho pelos próximos 15 anos. Clara está na cozinha preparando o jantar. Posso ouvir sua voz, cantarolando uma música que aprendeu no rádio. É um som que enche a casa de vida, que me faz sorrir involuntariamente sempre que escuto. Às vezes ainda não acredito que esta é minha vida, que estas pessoas são minha família. A adaptação não foi fácil no começo. Mato Grosso do Sul tem um jeito diferente de fazer as coisas e levei meses para entender o comportamento do gado pantaneiro, as épocas de cheia e seca, os ritmos próprios desta terra. Mas aos poucos fomos nos encaixando, criando raízes novas em solo novo. Clara floresceu aqui de uma forma que eu nunca havia imaginado possível. A menina assustada que bateu na minha porta há 4 anos se transformou numa mulher forte, confiante, que conhece cada canto desta propriedade, que ajuda nas decisões da fazenda, que é respeitada pelos vizinhos como a Dona Clara. Às vezes, observando-a conversar com os peões ou negociar preços na feira de gado da cidade, mal reconheço a jovem frágil que um dia tremeu de medo nos meus braços. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Esperança era ainda bebê, acordava várias vezes durante a noite e nós dois estávamos aprendendo a ser pais enquanto tentávamos estabelecer uma nova rotina num lugar desconhecido. Havia noites em que Clara chorava de cansaço, dias em que eu duvidava se havíamos feito a escolha certa. Será que conseguimos? Ela perguntava às vezes, quando as dificuldades pareciam maiores que nossas forças. Vamos conseguir, eu respondia, e aos poucos fui acreditando nisso de verdade. O momento da virada veio no final do 1º ano. Esperança havia começado a andar, e Clara havia descoberto que tinha jeito para lidar com os cavalos, algo que ela nunca havia tentado em Goiás. Um dia, enquanto eu trabalhava no pasto, ouvi gritos vindos da casa. Corri pensando que algo terrível havia acontecido, mas encontrei Clara e Esperança na varanda, apontando para a estrada. Um homem a cavalo se aproximava.
Era nosso vizinho, seu Antônio, que morava na propriedade ao lado. Dona Clara, ele gritou ainda de longe, a senhora pode ajudar? Minha égua está parindo e tem algo errado. Clara não hesitou. Pegou a sacola onde guardava os remédios dos animais e foi com ele. Eu fiquei cuidando de Esperança, mas meu coração estava apertado de preocupação. Clara nunca havia feito um parto de cavalo. Ela voltou 3 horas depois, suja de terra e suor, mas com um sorriso radiante no rosto. Conseguimos, disse. Uma potrinha linda. A mãe e o bebê estão bem. Bicho, a partir daquele dia, Clara virou a veterinária informal da região. Os vizinhos passaram a procurá-la quando tinham problemas com os animais, e ela descobriu que tinha um talento natural para isso. Começou a estudar por correspondência, a ler livros sobre veterinária, a se especializar. Quero fazer faculdade, ela me disse um dia. Então vamos fazer, respondi. No ano passado, Clara se formou em medicina veterinária pela Universidade de Campo Grande. Fez o curso à distância, com algumas viagens para as aulas práticas. E eu cuidava de Esperança nesses períodos. Foi difícil, exigiu sacrifícios de todos nós, mas valeu cada esforço quando vi o orgulho nos olhos dela no dia da formatura. Agora, ela tem uma pequena clínica veterinária na cidade mais próxima e nossa fazenda virou uma espécie de hospital de campo para os animais da região. Construímos um galpão nos fundos da propriedade onde ela atende os casos mais complicados. Lembra quando você disse que queria ser professora? Perguntei outro dia. Ainda quero, ela sorriu, de um jeito diferente. Estou ensinando os filhos dos vizinhos sobre cuidados com animais. É uma forma de ensinar também. Esperança adora acompanhar a mãe no trabalho. Aos 3 anos, já sabe os nomes de vários remédios, ajuda a segurar os animais menores durante os exames e fala sério sobre ser veterinária igual a mamãe, quando crescer. E se ela quiser ser fazendeira igual ao papai? Pergunto às vezes. Então ela será, Clara responde. O importante é que ela tenha escolha. Escolha. Uma palavra que significava muito para nós dois. Clara nunca teve escolha quando era jovem. Eu escolhi a solidão porque tinha medo de escolher companhia. Agora nossa filha cresceria sabendo que poderia escolher qualquer caminho e que nós estaríamos ao lado dela, não importa qual fosse. Nunca mais soubemos notícias de Francisco. Às vezes Clara ancora de madrugada respirando rápido e sei que sonhou com ele, mas esses momentos são cada vez mais raros. O tempo e a distância ajudaram a curar as feridas que ele deixou. Você acha que ele ainda está procurando? Ela perguntou o mês passado. Não sei, respondi honestamente, mas se estiver, nunca vai nos encontrar. E se encontrar, vai ter que lidar comigo primeiro. Clara sorriu e apertou minha mão. Não vai encontrar. Aquela Clara morreu em Goiás. Aqui é outra pessoa. É verdade. A Clara de hoje é uma mulher que enfrenta touros bravos sem piscar, que opera cavalos com mãos firmes, que educa nossa filha com amor e firmeza. O trauma ainda está lá, sempre estará, mas não define mais quem ela é. Eu também mudei. O homem solitário e amargurado que vivia naquela fazenda em Goiás se transformou em pai, marido, parceiro. Ainda gosto do silêncio, mas agora é um silêncio compartilhado, preenchido pelo riso de Esperança, pelas conversas com Clara, pelos sons da vida que construímos juntos. Papai! Esperança grita do terreiro. Vem ver! A galinha botou ovo! Já vou! Grito de volta, fechando o caderno onde escrevo nossas memórias. É isso que nossa vida se tornou. Pequenos milagres cotidianos. Ovos de galinha, bezerros nascendo, cavalos se curando, Esperança aprendendo palavras novas, Clara descobrindo talentos que nem sabia que tinha. Uma vida simples, mas plena de significado. Às vezes penso no que teria acontecido se Clara não tivesse batido na minha porta naquela manhã de março. Provavelmente eu ainda estaria sozinho na fazenda em Goiás, contando os dias que passavam sem sentido,
esperando apenas que o tempo passasse até chegar minha hora de partir. E Clara? Onde estaria Clara? A pergunta me dói só de pensar. Talvez não tivesse sobrevivido. Talvez tivesse encontrado outros braços, outros cuidados, mas nunca saberemos, porque o destino quis que nossos caminhos se cruzassem no momento exato em que ambos mais precisávamos. Levanto da cadeira e caminho até onde Esperança está agachada ao lado do galinheiro, observando fascinada o ovo que acabou de ser botado. "É um milagre, papai", ela diz, com a seriedade que só as crianças conseguem ter. "É sim, filha. É um milagre." Clara se junta a nós, limpando as mãos no avental. "O jantar está pronto", ela anuncia. Entramos os três para a casa. Esperança saltitando entre nós, tagarelando sobre o ovo e sobre os planos que tem para ele. Na mesa da cozinha, Clara serve a comida enquanto eu conto sobre o dia no pasto. Esperança interrompe a cada 5 minutos com alguma descoberta nova. É uma cena comum, repetida milhares de vezes em milhões de lares pelo mundo. Mas para nós, que conhecemos a solidão, que passamos pelo desamparo, que experimentamos o medo e a desesperança, cada jantar em família é um pequeno milagre. Depois de comer, enquanto Clara dá banho em Esperança, saio novamente para a varanda. As estrelas começam a aparecer no céu do Pantanal, mais brilhantes e numerosas do que eu me lembro de ter visto em Goiás. Penso em todos os homens solitários que devem estar olhando para essas mesmas estrelas neste momento. Penso em todas as jovens desamparadas que devem estar caminhando por estradas escuras, procurando uma porta que se abra para elas. Penso em quantos encontros possíveis nunca acontecem, porque as pessoas passam umas pelas outras sem enxergar a necessidade, a dor, a possibilidade de cura mútua. Se pudesse deixar uma mensagem para esses solitários e desamparados, seria esta: às vezes, a salvação vem disfarçada de responsabilidade. Às vezes, ajudar alguém é a única forma de se salvar. Às vezes, acolher um estranho é encontrar a família que sempre faltou. A porta da casa se abre atrás de mim. Clara sai com Esperança no colo, já de pijama, cheirando a sabonete e shampoo. "História", Esperança exige, estendendo os bracinhos para mim. Pego minha filha no colo e nos sentamos os três na rede que instalamos num canto da varanda. Clara se aninha no meu lado direito, Esperança no esquerdo. "Que história você quer ouvir hoje?", pergunto. "A história da mamãe chegando na porta", ela responde como sempre. É sua história favorita, a que pede quase todas as noites. Começo a contar como sempre. Era uma vez um homem que morava sozinho numa fazenda. Esperança conhece cada detalhe, mas escuta como se fosse a primeira vez. Clara sorri, mesmo já tendo ouvido a história 1000 vezes. E eu conto, transformando nosso passado de dor em conto de fadas para nossa filha. Porque no fundo é isso mesmo, um conto de fadas. Não do tipo com príncipes e castelos, mas do tipo real, onde pessoas quebradas se encontram e se consertam mutuamente, onde o amor nasce da necessidade e se transforma em escolha diária, onde o final feliz é construído com trabalho, paciência e a coragem de não desistir. Quando termino a história, Esperança já está dormindo no meu colo. Carrego-a para dentro e a deito no berço que montei com madeira do Pantanal. Clara e eu ficamos alguns minutos só olhando nossa filha dormir, maravilhados com o milagre que criamos juntos. "Feliz?", Clara pergunta baixinho. "Mais do que imaginei que fosse possível", respondo. E é verdade. A felicidade que sinto agora não é a felicidade eufórica dos contos de fadas. É uma felicidade sólida, construída tijolo por tijolo, dia após dia, feita de pequenos gestos, pequenas vitórias, pequenos milagres cotidianos. É a felicidade de quem aprendeu que às vezes temos que perder tudo para ganhar o que realmente importa.
É a felicidade de quem descobriu que o amor verdadeiro não é encontrar a pessoa perfeita, mas construir uma vida imperfeita e bela com alguém que vale a pena. Mais tarde, deitado na cama ao lado de Clara, escuto os sons da noite pantaneira. Sapos coachando na lagoa, vento sussurrando nos capins, esperança respirando tranquila no quarto ao lado. Sons de vida, de continuidade, de futuro. Amanhã será um novo dia. Esperança acordará curiosa sobre o mundo. Clara cuidará dos animais feridos da região. Eu tocarei a fazenda que se tornou nosso sustento e nosso lar. Serão 24 horas comuns, sem grandes aventuras ou revelações dramáticas. E será perfeito assim, porque aprendi que a felicidade não está nas grandes explosões de alegria, mas na tranquilidade de saber que amanhã, e depois de amanhã, e no dia seguinte, estaremos juntos, construindo nossa história comum. Fecho os olhos e adormeço, grato por ter aprendido que às vezes basta abrir a porta para quem bate. Às vezes basta estender a mão para quem precisa. Às vezes basta acolher um estranho para descobrir que não somos tão diferentes assim, que todos carregamos feridas e sonhos, medos e esperanças, e que sempre, sempre vale a pena apostar no amor quando ele bate à nossa porta disfarçado de responsabilidade.